chegamos à última aula do nosso módulo introdutório. E agora que nós já conversamos bastante e você tem certeza que esse é o caminho que você quer seguir, eu quero te mostrar alguns dos principais ingredientes que nós vamos utilizar na alimentação do nosso dia a dia e talvez tenha alguns que você ainda não conheça. E para isso eu também vou deixar uma lista de compras anexa a esta aula para facilitar a sua vida a próxima vez que você for ao supermercado. Ela é só uma base para você se guiar, porque para você começar de verdade essa transformação, você tem que mudar o que você tem na sua geladeira e no seu armário. Esse é o primeiro passo. E a partir de agora, você vai começar a comprar ingredientes diferentes, você vai começar a trocar os industrializados e processados, aqueles pacotinhos e caixinhas que você comprava no supermercado que quase não têm nutrientes e que prejudicam muito a nossa saúde por superfoods. Então, eu gostaria de te apresentar algumas dessas superfoods, que são esses alimentos tão poderosos na nossa alimentação. Eu vou começar aqui falando da quinoa, que é esse grãozinho bem fininho aqui, e ela pode ser encontrada em mais de uma variedade, na verdade. Aqui eu tenho a quinoa branca, mas você também encontra a quinoa vermelha e a quinoa preta. E ela é originária da região dos Andes e é considerada o segundo alimento mais completo depois do leite materno, porque ela é uma ótima fonte de proteína, cálcio, ferro, fibras e vitaminas. É um alimento super completo. E nós podemos utilizar ela para substituir o arroz. Eu também gosto muito de colocar em sopas, mas dá para colocar na salada e até fazer hambúrgueres com ela. E o próximo alimento que eu quero te apresentar é o tofu. O tofu é esse alimento aqui. Ele é conhecido como o queijo de soja, mas na verdade ele não tem nenhuma relação com o queijo que nós conhecemos, não tem sabor de queijo. O tofu, na verdade, não tem nenhum sabor, ele tem um sabor neutro. Isso é ótimo, porque nós podemos fazer o que nós quisermos com ele vai ter o sabor que nós dermos. E é um alimento muito proteico, tem todos os aminoácidos essenciais, então ele não perde em nada para uma proteína de origem animal e nós podemos utilizar na cozinha de diversas formas, desde o café da manhã, como o tofu mexido, até o nosso almoço, podemos fazer uma parmegiana de tofu, várias opções para o jantar e até sobremesa. Inclusive, você vai aprender a fazer aqui nesse curso uma cheesecake de tofu maravilhosa. O próximo alimento que eu quero te mostrar e que nós também não ficamos sem é a espirulina. A espirulina é essa alga verde aqui, é um pozinho verde que nós compramos em casas de produtos naturais. E essa alga foi considerada o alimento do milênio pela Organização Mundial da Saúde e é inclusive utilizada pela NASA na alimentação dos seus astronautas, porque ela possui mais de 50 nutrientes essenciais para o nosso corpo. É um antioxidante super poderoso e é uma ótima aliada do nosso sistema imunológico e respiratório. Algumas pesquisas recentes comprovam que ela inclusive ajuda a prevenir e atua contra o desenvolvimento de infecções virais. Então, nós vamos utilizar a espirulina para fortalecer a nossa imunidade no nosso suco verde. E ela, inclusive, possui mais ferro do que qualquer tipo de carne, é também riquíssima em ferro. Outro alimento que nós não ficamos sem é o açafrão da terra, ou a cúrcuma, esse tempero amarelinho aqui que é muito precioso. A cúrcuma é o maior anti-inflamatório da natureza. Eu gosto muito de utilizar para temperar tudo, tá? Coloco em absolutamente tudo, mas no arroz fica uma delícia e deixa o arroz bem amarelinho e anti-inflamatório. Mas é importante você saber que sempre que a gente utilizar a cúrcuma, é importante a gente utilizar também uma pitadinha de pimenta do reino. Porque a piperina, que é o composto ativo da pimenta, ativa a curcumina, que é o composto ativo da cúrcuma e deixa ela mais biodisponível no nosso organismo. O próximo alimento que eu vou te apresentar é o psyllium. O psyllium é uma fibra bem saudável, a gente encontra em casas de produtos naturais. Inclusive, todos esses alimentos aqui eu comprei em uma casa de produtos naturais a granel. E o psyllium é um ingrediente que nós utilizamos muito na culinária sem glúten. O papel dele é absorver a umidade e deixar a receita fofinha por mais tempo. Outro alimento que nós vamos utilizar muito e eu quero te apresentar é a levedura nutricional. Ela vem assim, em formato de flocos. E a levedura nutricional também é um superalimento, também é muito rica em vitaminas e em proteínas e ela tem um sabor que lembra o queijo parmesão. Inclusive, o cheiro dela também lembra o queijo parmesão. Então, a gente vai utilizar muito para finalizar os nossos pratos. E lembrando que uma colher de sopa de levedura nutricional agrega muita proteína também ao nosso prato.
Outro alimento que não vamos ficar sem, vamos utilizar muito, é a semente de abóbora, essa semente verdinha aqui, linda. A semente de abóbora é a semente mais proteica de todas. Ela possui 19 gramas de proteína em cada senha, muita proteína. Então a gente pode utilizar ela como um snack, como um lanchinho saudável, e ter sempre um potinho desses na nossa bolsa, na nossa mesa do escritório. Porque além dela ser super proteica, ela é rica em fibras, que vai gerar saciedade, e ela também possui uma substância que se chama beta-cisterol, que ajuda na compulsão da ansiedade. Então é um alimento maravilhoso. Outra semente que nós vamos utilizar bastante é a semente de girassol. A semente de girassol, ela é maravilhosa para a gente fazer molhos, para colocar na salada, e ela também é muito nutritiva, muito proteica, a gente vai usar bastante. Outras duas sementinhas são a chia, que você já deve conhecer, né? E a linhaça. Tanto a chia quanto a linhaça, elas são ricas em ômega 3, gorduras saudáveis que nós precisamos, que fortalecem todo o nosso desempenho cognitivo. Então, o ômega 3 é uma gordura essencial na nossa alimentação, e essas são as duas principais fontes na alimentação à base de plantas. E agora eu vou te apresentar o grupo das leguminosas, que é a nossa principal fonte de proteínas na alimentação à base de plantas. Então, tenho aqui algumas para te mostrar. E vou começar com o grupo dos feijões. Aqui eu tenho a fava de feijão, que é esse grãozinho aqui diferente do feijão. E ele é bem gostoso para a gente fazer salada. Mas existem vários tipos de feijão. Aqui eu tenho a fava e tenho também o feijão branco. Mas você pode utilizar aí todos os tipos de feijões, né? Existem muitas opções, feijão preto, feijão vermelho, feijão carioca, feijão fradinho. Então use e abuse das opções de feijão, porque eles são ótimos para a nossa saúde, são ótimas fontes de proteína. Temos também o grão de bico, maravilhoso, ótima fonte de proteína na alimentação à base de plantas. O grande diferencial do grão de bico é que ele é rico em triptofano, e o triptofano é o precursor da serotonina, que é o hormônio da felicidade, e que também é encontrado no chocolate, por exemplo. Então, o triptofano, essa substância, ela é responsável pela nossa sensação de bem-estar e felicidade. Outra fonte de proteína que vamos utilizar é a lentilha. A lentilha é maravilhosa para a saúde da mulher, ela ajuda a diminuir sintomas de TPM e de menopausa. E aqui eu tenho a variação da lentilha, que é a lentilha rosa, essa lentilha aqui. E o benefício dela, a vantagem dela, é que ela tem um cozimento mais rápido e também tem uma digestão mais facilitada pelo nosso corpo. Então a gente vai utilizar ela também em várias receitas. Então estão aqui alguns dos alimentos que nós vamos utilizar no nosso dia a dia. Eu preparei uma lista de compras para você. Essa lista de compras está anexa a essa aula, então agora só é você ir ao supermercado ou uma casa de produtos naturais e fazer as compras para nós começarmos o quanto antes mudar a nossa alimentação e o nosso estilo de vida. Te vejo no próximo módulo, onde nós vamos aprender sobre os benefícios da alimentação à base de plantas no nosso corpo.